Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu fiquei sabendo ontem. Ontem eu fui para a igreja e o meu pastor falou sobre esse assunto, a aparência de Jesus. Eu achei tão interessante que eu decidi naquele momento trazer esse vídeo hoje para vocês. Assim, ó, é incrível o que a gente vai aprender hoje. Como que você imagina a aparência de Jesus? Então, eu vou propor assim, até o mesmo exercício que me foi proposto ontem. Eu vou pedir para você fechar seus olhos assim por 2 segundos e pensar em Jesus. Feche os olhos assim por 2 segundos e pense em Jesus. Pode abrir o olho. Como foi o Jesus que você pensou? Como foi a aparência dele? Provavelmente a aparência que você pensou é de um Jesus da pele clara, dos olhos claros, ou talvez do castanho, um cabelo castanho médio, um olho castanho, um cabelo assim castanho quase puxando para o loiro, cabelo comprido, um Jesus alto e talvez até assim mais magro, assim com os traços um pouco mais delicados. Será que Jesus era assim, estilo europeu? Então, se você pensa no Jesus assim, é comum, é natural que você pense assim, porque você assistiu filmes sobre Jesus ali na tua infância, na tua adolescência, e até hoje mesmo nos seriados como The Chosen, tudo isso forma uma ideia de como é Jesus para você, mas que essa ideia não é o Jesus verdadeiro que está aqui na Bíblia, o que veio aqui para nos salvar. E por que não é o Jesus verdadeiro? É exatamente por essas características que eu vou te falar. Porque o judeu ali da época em que Jesus estava aqui na terra era um judeu moreno. Até hoje, na verdade, eles são morenos. Todos os judeus têm essa característica mais peculiar, mais forte, no geral, de serem morenos, da pele escura, um castanho escuro. E eles tinham, na época de Jesus, o costume de usar cabelos curtos. E não cabelos longos, como a gente vê nos vídeos, nos seriados. Eles tinham o cabelo curto, aparado. Então eles não tinham aquele cabelo ali como a gente vê, por exemplo, no The Chosen, que ele tem um cabelo mais comprido. Outra coisa interessante é que os judeus, eles usavam naquela época barba aparada. Então eles tinham uma barba e ela tinha que ser mantida aparada porque era um costume dos homens, era uma forma deles se mostrarem como um cidadão de bem, bem cuidado e que não se misturava com outros povos, porque o judeu não podia se misturar com outros povos. Então fazia parte da religião deles se manter com a característica deles. Então, ao contrário do que as pessoas pensavam que o judeu não podia aparar a ponta da barba, na verdade o judeu ele não podia raspar a sua barba. Danificar a ponta da sua barba significava para eles raspar. Então na Bíblia tem escrito que você não pode danificar a ponta da sua barba. Isso significa, na interpretação deles, que não podia ser raspado. Mas eles podiam sim aparar e deveriam aparar como um costume de boas regras da sociedade, como uma boa higiene do corpo, como uma boa apresentação. Como hoje em dia, quando você vai para o seu trabalho, você vai com a apresentação de como que você vai com a barba parada, você vai com o cabelo cortado. Eles também tinham os costumes e as regras deles. Então Jesus, ele tinha barba sim, e provavelmente ela era uma barba aparada. Outra característica que a gente precisa falar é que Jesus, ele tinha provavelmente muito forte isso de que ele provavelmente tinha a pele morena como essa pessoa aqui. Então aqui é uma representação de como seria Jesus. É claro, gente, isso aqui é uma representação feita pela inteligência artificial, não é Jesus de verdade. Então aqui é só um simbolismo para a gente mostrar, para a gente entender que talvez o que você pensa sobre Jesus não é como ele é. Então ele não é essa pessoa aqui, tá, gente? Isso aqui é só uma representação para mostrar como que era um judeu daquela época. Então Jesus seria mais ou menos assim, com essas características físicas, com um nariz mais comprido, com um cabelo mais ondulado, meio cacheado, a pele escura, ou um tom mais assim frio, um castanho frio, como os homens do Oriente Médio. Eles têm essa característica de ter esse tom de pele e a barba mais aparada. Outra coisa que você tem que pensar é que Jesus também ele caminhava bastante, ia de cidade em cidade, então ele também tinha a pele marcada pelo sol, porque ele andava muito debaixo do sol e aquele lugar é um lugar muito quente, é um lugar que fica ali
uma região muito quente, tem muitos desertos, então é natural que eles também, além de terem a pele morena, ainda serem mais escuros, por estar exposto ao sol por mais tempo e um sol assim mais direto, por estar mais perto da linha do Equador. Mas agora eu quero também falar de outra curiosidade que está escrito aqui na Bíblia. Então eu te convido a abrir em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 52, do versículo 2 em diante. O profeta Isaías profetizou como que seria a aparência de Jesus, o que ele faria quando ele viesse. Então, algumas pessoas dizem, olha, mas Jesus está só no Novo Testamento, não está no Antigo Testamento. Então é por isso que nós não cremos nele. Será que ele não está no Antigo Testamento? Isaías é um profeta do Antigo Testamento e olha o que ele falou sobre a aparência de Jesus. Lá no versículo 2, porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca, não tem forma nem formosura. Então está falando que Jesus, ali ele começa aqui a falar sobre Jesus e ele fala que ele não tem formosura, não era um homem bonito, gente. Então, o Jesus, ele não veio aqui para a Terra para chamar a atenção pela sua beleza. Essa não era a intenção dele, muito menos pelas suas riquezas, pelo seu status, os seus bens. Jesus veio com um propósito específico, que era alcançar os perdidos, ele trazer a salvação, trazer a boa nova da salvação. E é disso que esse versículo aqui está falando. Continuando, e quando nós o viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Então aqui está reforçando, antes falou que ele não tinha formosura, e agora está falando que ele não tem nenhuma beleza para que a gente venha a desejá-lo. Isso significa que ele era feio. Jesus era um homem feio. E se Jesus aparecesse na sua frente, será que você ia aceitar a aparência dele dessa forma? Você entende isso? Que é importante que você compreenda, que você pense sobre as características físicas de Jesus, porque às vezes a gente tem até certos preconceitos de coisas que a gente acha bonito e a gente acha feio. Então a gente pensa em Jesus, como Jesus é lindo na nossa vida, a gente pensa num homem bonito. Não, eu sei que nem todo mundo, né, gente? Eu tô falando assim, numa forma mais generalizada, mas aqui a Bíblia tá falando que Jesus não era bonito, ou seja, Jesus era feio. Feio de aparência, não de aparência interior. Tá falando de aparência exterior, física. E no versículo 3 fala, ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Gente, Jesus, nosso Deus, ele andou no meio das pessoas que tinham muitas necessidades. Ele também viveu uma vida simples, né? Ele era filho de carpinteiro, ele trabalhava também como carpinteiro. Então, para tirar essa tua visão de Jesus, um homem magro, provavelmente Jesus era um homem forte. Provavelmente ele tinha uma estatura média ali de 1,60, 1,66, que é a média da altura dos judeus, mas ele provavelmente era musculoso, músculo de homem que trabalha no pesado, pedreiro e essas outras profissões que exigem que você trabalhe com peso, que você pegue peso, leve de um lado para o outro, então você acaba tendo um físico ali mais forte. Então Jesus era mais baixo, era moreno e provavelmente ele era forte também. Claro, não musculoso que nem esses músculos que a gente vê na academia, assim, com aquela torneada, assim. Não esse tipo de músculo, mas um músculo de um trabalhador. Um homem experimentado de trabalhar no pesado, afinal ele era um carteiro, trabalhava com madeira e trabalhava com materiais pesados. E olha o que o versículo continua falando. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Então aqui Isaías está falando até como um símbolo do povo judeu, porque ele era um judeu também. E ele está falando que ele foi desprezado pelo povo judeu quando ele veio. E hoje a gente sabe que o povo judeu, muitos ali depois que Jesus ressuscita, né? Os discípulos que eram judeus acabam convertendo muitas outras pessoas através da pregação da palavra. E hoje nós temos muitos judeus que se entregaram a Jesus, então não são, a gente não pode dizer que os judeus completamente rejeitaram Jesus, não, o nosso evangelho chegou até nós por causa dos judeus, mas a gente precisa lembrar que os judeus naquela época, a maioria rejeitou Jesus,
quando Jesus veio e foi por causa de uma revolução, por causa de uma guerra, assim, de uma luta de ciúmes e de inveja, eles decidiram matar Jesus. Então foi ali que aconteceu isso, e Isaías está profetizando isso, que ele seria um homem rejeitado. Mas não só por judeus, até hoje Jesus, a gente tem essa batalha espiritual, porque as pessoas costumam de início rejeitar Jesus. Porque a carne, ela quer tudo que é contrário a Deus. Então é por isso que é muito importante a pregação do Evangelho, para que as pessoas entendam a importância do que Jesus fez na cruz, para que elas possam ter acesso novamente a Deus. Mas, no geral, todos nós chegamos a rejeitar Jesus em algum momento. Mas uns decidiram fazer essa escolha por, não, eu aceito, eu quero. Mas outros decidiram continuar rejeitando, continuar não querendo conhecer Jesus. Mas espero que você que está aí assistindo o vídeo seja uma pessoa que, se não decidiu ainda, que decida hoje fazer essa escolha de deixar de rejeitar Jesus, o que ele tem para a sua vida, começar a se entregar realmente de verdade a ele. E continuando o versículo, fala no 4, certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. A profecia de Jesus aqui em Isaías, e no Velho Testamento tem várias profecias sobre Jesus, sobre como ele seria essa pessoa que viria salvar o mundo. E aqui fala, né? Ele levou o castigo que nos traz a paz sobre ele. E por causa disso que ele fez, a gente pôde ser sarado. A gente tem esse acesso novamente a Deus, essa limpeza de tudo que nos afasta de Deus. Se você tem dúvidas sobre como que funciona o plano de salvação, por que Jesus precisou morrer na cruz, como que acontece isso, tem vídeo aqui no canal, vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo para você assistir lá depois, por que Jesus precisou morrer na cruz. E é muito interessante, você precisa ir lá assistir. E com esse vídeo de hoje fica claro que às vezes a gente tem uma imagem de Deus diferente de como Ele é. Então a gente precisa sempre estar lendo a Bíblia para que a gente compreenda quais são as características de Deus. Até mesmo as características físicas de Jesus nos mostram que às vezes a gente está um pouco distante do que Ele realmente é, de como Ele realmente se comporta, de como é que é o padrão de Deus, quais são as suas virtudes, o que Ele acha legal no comportamento de uma pessoa que o agrada de verdade. Então, fica aí o convite para você se aprofundar cada vez mais, cada dia mais na palavra de Deus, para você conhecê-lo e buscá-lo e ter um relacionamento real, íntimo e verdadeiro com Ele. E quero deixar aqui também um último recado, que é: se você quer ler o livro Evangelismo Prático do Dia a Dia, ele está disponível gratuito na versão digital. Aqui na descrição do vídeo você pode ir lá e baixar o livro que eu escrevi sobre como você falar de Jesus para os seus amigos de forma prática no dia a dia. Assim, uma conversa descontraída. Se você tem vontade de aprender mais sobre isso, vai lá, corre lá, baixa o livro, porque vai ser bênção para a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.